Nesse vídeo, iremos falar sobre configuração de parede. Tá? Já tivemos um vídeo que a gente falou sobre colocação de parede, mas nesse não vamos falar sobre configuração de parede. Então, quando a gente vai colocar a parede, criar uma parede nova, a gente pode configurar ela sobre os aspectos como quantidade de reboco, se vai pintura ou se não vai, e é isso que a gente vai estar vendo aqui. Então, aqui no comando parede, eu tenho uma lista de famílias e tipos. Parede é configurada em 3 famílias, né? Família parede básica, parede de vidro, que seria a parede cortina, e a parede empilhada. Na parede básica mais utilizada, eu posso escolher um desses tipos aqui, para a gente verificar as configurações de parede. Vou pegar a genérica interna 15. Aqui em editar tipo, eu clico, eu venho aqui em estrutura, puxar aqui para o lado, estrutura, editar. Aqui eu configuro a estrutura da parede, a organização dela. Tá? Então aqui eu vou passar o visualizar aqui para o lado, e aí eu vejo ela. Então ela é dividida em camadas. Então aqui está uma parede básica, onde ela tem uma camada de tijolo, 2 camadas de reboco e uma camada de pintura. Né? Eu vou clicar nessas camadas e excluir para mostrar como é que se dá a questão da colocação. Então eu posso colocar as camadas aqui e inserir. A gente sempre coloca, a gente pode mover também essas camadas para cima e para baixo. Então eu vou colocar 2 aqui, vou colocar uma de cada lado do núcleo. Tá? O núcleo deve sempre limitar a alvenaria. A gente coloca aqui acabamento para reboco. É bom colocar 1 e 2, isso vai ficar mais claro no vídeo futuro. Tá? E aí aqui em material a gente coloca, clico aqui em 3 pontos, o material específico da camada que eu estou trabalhando. Então aqui eu coloco, no caso, reboco. Vai aparecer o reboco externo, o reboco interno. Vamos supor que aqui é uma parede interna, eu vou colocar 2 rebocos internos. Então, reboco interno e aqui também reboco interno. Então, está colocado o material. E a espessura? A soma da espessura do reboco mais o tijolo vai compor a espessura total. Então, no caso aqui, eu vou colocar, se o objetivo é uma parede de 15, então aqui eu vou precisar colocar ponto 0,25, ponto 0,25, para cada um, para mim estar fazendo o reboco parede de 15, a soma total da 15. Né? Além disso, eu posso também mexer na questão do revestimento de reboco, como é que ele se comporta. Se ele é um reboco que ele vai ocorrer, como é que ele ocorre nas extremas e na virada. Eu vou confirmar essa parede aqui. Por hora eu não vou colocar pintura, eu vou depois falar sobre as 2 opções de pintura. Vou dar OK aqui. Vou só renomear essa aqui que eu modifiquei, ó. Renomear para parede ajustada. Então, peguei uma interna, renomeei. Eu posso também duplicar e fazer um novo tipo, tá? Que era uma opção até mais interessante. Mas por hora eu vou fazer dessa maneira. Feito isso, eu vou colocar uma parede aqui, essa parede ajustada como está ali, eu vou colocar ela e vou chamar a atenção. Ó. Você já vê as características do reboco, só tem reboco. E eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nela e vou fazer uma caixa de corte direto só nela, que é aqui em vista, chamado caixa de seleção. E eu vou cortar essa parede, deixar ela cortada, para mim poder ver o tijolo e o reboco. Lembre sempre do seguinte, se você quiser ver o detalhamento, você tem que deixar aqui habilitado na categoria médio ou alto. Se tiver baixo, você não vê. Tanto em planta baixa quanto em perspectiva, você não vê o reboco, as camadas. Tá? Então, alto ou médio. Vou deixar aqui alto. Ok, então agora deixa eu tirar minha caixa de corte. Que eu coloquei aqui. E voltar a outra questão. Como vocês podem ver, o reboco está dando a volta nessa parede, mas você pode fazer a parede sem ter reboco nas pontas. Então, clicando nessa parede, editar tipo, eu volto lá em estrutura, e aqui, ó, na virada do revestimento padrão, eu tenho aqui, ó, nas extremidades eu posso colocar exterior ou interior ou nenhum. Se eu colocar nenhum, o que acontece? Ao colocar nenhum,
Vamos ver isso aqui em planta baixa, na vista, vamos ver que nível que é este. Nível pavimento 2. Então tá ali, ó, o reboco não tá dando a volta na parede. Então por quê? Porque eu coloquei ali opção nenhum na extremidade. Tá? Aí, agora eu vou colocar o reboco externo e interno, só para a gente ver outra característica. Então, eu vou colocar aqui um reboco externo, e o reboco externo aqui em gráficos eu vou botar uma cor mais escura, só para diferenciar. Ó, então, aqui em gráficos é que eu troco a cor, eu quero que apareça ali. Por isso que o tijolo tá laranja ali, ó. Eu clico aqui, aparece laranja ali do tijolo. Então, aqui a cor dele aparece no modo sombreamento e aqui em superfície, as características. Ok. Então eu tenho o reboco externo e o reboco interno. Então se eu volto lá em editar e eu venho aqui e coloco, por exemplo, exterior, olha o que vai acontecer. É o reboco exterior que vai dar a volta na parede. E o oposto também. Clico lá, editar tipo, interior é o reboco interno que vai fechar as pontas da parede. Além disso, tem a opção nas inserções. No caso da virar revestimento nas inserções, é para porta e janela. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Vou deixar a opção não virar. Vamos dar um OK aqui e vamos colocar uma porta aqui para a gente verificar como é que funciona o reboco nessas situações. Então, vou colocar aqui porta. Coloquei aqui uma porta de 80. E vocês observam que o reboco ele não vira, como a gente marcou lá. Então vamos ver as opções que eu tenho lá. Então eu clico aqui, editar tipo, editar. Eu tenho a opção nas inserções exterior, então o reboco exterior vai virar na porta. Ó, virou na porta. Aí eu tenho a opção, clicando na parede de novo, editar tipo. Eu posso pedir para ambos. Aí exterior e interior vão virar o reboco ali, ou sem. Geralmente porta é sem, né? Não tem reboco por atrás da porta, né? Mas se tiver algum tipo de esquadria que tenha, essa é a situação. Então é isso. Então essa é a parte de configuração básica da porta, das camadas, tá? E a parte final, para finalizar esse vídeo, é a parte de pintura. Eu posso colocar lá nessa parede criada camadas bem finas, que é só relacionada à pintura, como estava ali. Vou dar um exemplo só aqui, inserir, colocar aqui uma... não sei se está com cor, aqui material, pintura cor branca, tem aqui uma pintura externa bege. Aí quando a gente coloca pintura, a espessura é menos de 1 centímetro, tá? Então vou colocar 0,05. Aqui, ó, é uma camada bem fina mesmo. Às vezes alguns colocam até 2,5. Tá? Então essa é uma opção. Então a parede vai aparecer pintada só de um lado. Vamos dar uma olhada aí. Aqui está o reboco. E aqui está a pintura da parede. E a outra opção é usar o comando pintura. Tá? O comando pintura ele pega nas faces. Ele pode ser interessante para, de repente, colocar essa pintura na parte interna de uma janela. Ou uma reentrância. Se tivesse um recorte dessa parede, um negativo, um rasgo, só para pintar um pedaço. Que é aqui, comando pintura. Então venho aqui em gerenciar. Em modificar. Clico aqui em comando pintura. Escolho a pintura que eu quero. Então aqui no caso, coloquei pintura, vamos colocar uma pintura esmeralda. Seleciono primeiro o material e aí eu clico na face e pinto. Então aqui já está pintado. Então um lado foi pintado com o comando pintura e o outro lado feito na própria camada da parede.